O motor elétrico não faz barulho. Essa é a primeira coisa que te ensinam. A segunda é que a Tesla domina o mundo dos carros elétricos porque percebeu isso antes de toda a gente. O silêncio era a assinatura do futuro. Até agora. No dia 14 de maio de 2026, no hangar em Austin, no Texas, o motor começou a fazer um som que nenhum motor elétrico devia fazer. Não era o zumbido suave de um inversor de frequência. Não era o assobio de um rotor a alta velocidade. Era um rugido. Profundo. Motelloco. Com uma frequência tão baixa que os engenheiros sentiram-no no peito antes de ouvirem com os ouvidos. Uma equipa de 47 engenheiros da Tesla assistiu em silêncio. 8 câmaras de alta velocidade registraram cada milissegundo. 6 sensores de vibração mediram dados a uma taxa de 20.000 amostras por segundo. E no centro de tudo, um motor que não devia existir. Elon Musk não estava lá. Mas o seu nome estava em cada desenho. Este motor não tem ímãs permanentes. Não tem cobre enrolado à volta de um núcleo de ferro. Não tem um estator que aquece até aos 150 graus Celsius. Tem 1.287 peças. Dessas, 1.049 são feitas de um material que a indústria classificava como impróprio para motores até há 6 meses. Cada uma dessas peças foi impressa em 3D. Não uma vez. Não duas. Em média, 17 vezes até atingirem a tolerância correta. E o resultado final? 732 cavalos de potência. 1.100 newtons-metro de binário. E um peso total de 48 quilos. Para teres uma ideia do que isto significa, o motor do Tesla Model S Plaid pesa 134 quilos. Produz 1.020 cavalos. Este novo motor pesa 1/3 disso e produz quase 3/4 da potência. A densidade de potência é de 15,2 cavalos por quilo. O motor da Plaid tem 7,6. O melhor motor de combustão interna do mundo, o do Mercedes-AMG One, tem 2,1. Não é uma evolução. É uma mudança de categoria. Achas que a concorrência já sabia disto? Achas que a Ford, a Volkswagen, a Toyota, a BYD, estavam a dormir? A resposta vai surpreender-te e assustar-te. A Tesla não inventou o motor de fluxo axial. Quem o fez foi a IASA, uma empresa britânica que a Mercedes comprou em 2021 por 200 milhões de dólares. Desde então, a Mercedes tem usado essa tecnologia nos seus modelos mais caros. O Mercedes-AMG GT de 2027 tem 3 motores de fluxo axial. Pradogem 1.153 Cavalloge. Aceleram do 0 aos 96 km por hora em 2 segundos. Carregam em 10 minutos. E custam o preço de uma casa. Até aqui, nada que a Tesla não pudesse igualar ou superar. O que a Tesla fez em maio de 2026 foi diferente. Não foi copiar um design existente. Foi pegar numa tecnologia que a indústria considerava madura, o motor radial de ímãs permanentes, e dobrar as suas regras até elas se partirem. Os motores radiais são a norma há décadas. O fluxo magnético viaja do centro para fora, através de um rotor cilíndrico. São fiáveis. São baratos de fabricar. E são pesados. O motor Plaid da Tesla tem uma particularidade que ninguém mais tinha conseguido implementar em produção em massa: um rotor envolto em fibra de carbono. A fibra é enrolada sobre o rotor sob alta tensão. A máquina que faz isto foi construída pela Tesla Automation. Não se compra. Não se aluga. Foi desenhada de raiz para esta única função. Por que carbono? Porque o cobre do rotor expande com o calor. A uma temperatura de funcionamento normal, o cobre dilata-se. A uma temperatura baixa, contrai-se. Se o rotor não estiver em compressão permanente, a manga de carbono solta-se. O motor desintegra-se a alta rotação. O carbono resolve isto. Mantém o rotor comprimido. Permite que o motor atinja rotações que qualquer motor de metal partiria. E o resultado é um campo eletromagnético muito mais forte. E uma densidade de potência que a concorrência não alcança. A Tesla chama isto arguivelmente o motor mais avançado do planeta. Não é publicidade. É uma afirmação verificável. O motor do Model S Plaid pesa 134 kg e produz 1.020 cavalos. O motor do Mercedes-AMG GT pesa menos, cerca de 12 kg por motor no protótipo IASA,
e produz 1.153 cavalos no total, com 3 motores. A densidade de potência da IASA é superior, 59 kW por quilo em protótipos. Mas a Tesla não precisa de motores de fluxo axial para competir. Melhorou o motor radial ao ponto de tornar quase tão eficiente quanto o motor de fluxo axial, com uma diferença crucial: a produção em massa. Os motores de fluxo axial da IASA são caros de fabricar. Requerem enrolamentos manuais. Tolerâncias milimétricas. A Tesla consegue produzir o seu motor Plaid na mesma linha de montagem que os outros motores, a 250.000 unidades por ano. Isto é o que separa um laboratório de uma fábrica. Sabes o que aconteceu a seguir a revelação deste motor? A concorrência entrou em pânico. E não foi apenas a Mercedes. Enquanto a Tesla ajustava o seu motor de fluxo radial com carbono, a concorrência não ficou parada. Em julho de 2026, o Centro de Gestão Automóvel da Alemanha publicou o Relatório de Inovação Global de 2026. A conclusão foi devastadora para a Tesla. A empresa caiu do primeiro lugar em 2022 para o sexto lugar em 2026. Os primeiros 6 lugares foram ocupados por marcas chinesas e alemãs. A BYD, a GL, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, todas ultrapassaram a Tesla em inovação de produção em massa. A GL, que ninguém associava a motores de ponta há 5 anos, lidera agora o índice de inovação em veículos elétricos. Tem uma pontuação superior a 200 pontos. A GL tem 450 kW de carregamento ultra rápido nos seus modelos. A-Tesla TEM 250. A BYD, que em 2022 estava em terceiro lugar, subiu ao primeiro lugar no índice de inovação geral. A BYD fez isto com a lâmina de bateria 2.0, com motores que atingem 30.000 rotações por minuto, com uma densidade de potência de 16,4 kW por quilo. E com uma linha de produção que em maio de 2026 entregou 376.990 veículos num único mês. A Tesla entregou 85.982. O que é que a Tesla perdeu? Não foi tecnologia. Foi a capacidade de transformar tecnologia em produto acessível. O motor Plaid é impressionante, mas custa mais de $80.000. A BYD vende o seu motor de alta rotação num carro de 30.000. E depois há a Mercedes. Em 2021, a Mercedes comprou a IASA por $200 milhões. A IASA inventou o motor de fluxo axial que a Tesla não conseguiu igualar. O motor da IASA pesa 12,7 quilos. 프로더즈 750 kWh. Uma densidade de potência de 59 kW por quilo. O motor da Tesla Plaid tem metade disso. A Mercedes está a instalar 3 destes motores no seu AMG GT de 2027. 프라도잼 1.153 캐벌로즈. Aceleram do 0 aos 96 km por hora em menos de 2 segundos. E carregam em 10 minutos. A Tesla não tem resposta para isto no mercado de luxo. Mas o verdadeiro problema da Tesla não são os motores. É a procura. Em junho de 2026, a Tesla entregou 480.000 veículos. A sua capacidade instalada anual é de 2,375 milhões de unidades. Está a operar a 70% da capacidade. A fábrica de Berlim está a produzir 250.000 Model Y por ano. 포디어 프로도저 5 답으로. A fábrica do Texas está a produzir 125.000 Cybertrucks por ano, um quarto da capacidade que Elon Musk prometeu aos investidores. E as entregas estão a cair. Em 2025, a Tesla entregou 1,636 milhões de carros. Em 2026, está no caminho para 1,8 milhões. Ainda longe dos 2,375 milhões que as fábricas conseguem produzir. O Cybertruck, o produto que Elon Musk chamou de o melhor produto que a Tesla já fez, está a ser comparado ao Ford Diesel de 1957, um dos maiores fracassos comerciais da história automóvel. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta. Pergunta a ti mesmo, quanto tempo falta para isto chegar até ti? Porque já está mais perto do que imaginas. O dia 10 de junho de 2026. Essa é a data que vai ficar gravada na história dos motores elétricos. Não foi um dia em que a Tesla fez um anúncio. Foi o dia em que a Mercedes-Benz ligou a primeira linha de produção em série de motores de fluxo axial do mundo. Em Berlim-Marienfelde,
num edifício com mais de 120 anos de história, a fábrica mais antiga da Mercedes-Benz começou a produzir o motor que a Tesla não conseguiu igualar. 3 edifícios. 7 linhas de produção. 30 mil metros quadrados. 98 etapas de produção. 35 delas nunca foram feitas em lado nenhum do mundo. Mais de 30 pedidos de patente registrados. O motor de fluxo axial da IASA, a subsidiária britânica que a Mercedes comprou por $200 milhões em 2021, pesa apenas 12,7 kg na versão de produção. Produz, em pico, 750 kW. Uma densidade de potência de 59 kW por quilo. O motor do Tesla Model S Plaid, com seu rotor de carbono, tem menos de 3 kW por quilo. Não é uma competição. É uma goleada técnica. O Mercedes AMG GT de 2027 vai usar 3 destes motores. Um à frente, com apenas 9 cm de largura. 2 atrás, com 8 cm cada. Juntos, produzem 860 kW de potência. Aceleram do 0 aos 100 km por hora em 2,1 segundos. Alcançam os 300 km por hora de velocidade máxima. E tem uma autonomia estimada de 696 km. Mas o mais assustador não é o carro. É o que este momento representa. Durante anos, a Tesla dominou a narrativa dos motores elétricos. O rotor de carbono foi a sua joia da coroa. A Tesla construiu a máquina que enrola fibra de carbono sobre o rotor. Nenhuma máquina assim existia antes. O carbono mantém o rotor comprimido, evita expansão térmica, permite rotações mais altas, gera um campo eletromagnético mais forte. E Elon Musk chamou a este motor, com toda razão, arguivelmente o motor mais avançado do planeta, fora talvez de algum laboratório. Mas a Mercedes não está num laboratório. Está numa fábrica. Em produção em série. Agora. E há outro pormenor que ninguém está a discutir. Enquanto a Europa e os Estados Unidos se concentravam na guerra Tesla-Mercedes, a China já tinha resolvido o problema de outra forma. Em 2025, a BYD anunciou um motor de 30.511 rotações por minuto. 5 테슬라 모델 3 Y 페즈 18.000 5 포르쉐 테이컨 페즈 25.000 A BYD 페즈 30.511 E não é um protótipo. É um motor de produção em massa. Com 580 kW de potência. Com uma densidade de potência de 16,4 kW por quilo. Numa carroçaria que custa uma fração do preço da Mercedes. Há um pormenor que passou ao lado de quase todos os comentadores. Enquanto a Mercedes celebrava a produção em série do motor de fluxo axial em Berlim-Marienfelde, e enquanto a BYD exibia o seu motor de 30.511 rotações por minuto, a Tesla estava a fazer exatamente o oposto. Estava a simplificar. No dia 29 de maio de 2026, a Tesla introduziu oficialmente o Cybercab no mercado, com um motor de apenas 163 kW, 219 cavalos, uma bateria de 48 kWh, uma autonomia de 471 km. É um motor modesto, 넘버카로 모데스토, que pesa apenas 1.412 kg, e que tem uma característica única na história da Tesla. É de tração dianteira. A Tesla não está a tentar ganhar a guerra dos números. Está a tentar ganhar a guerra dos preços. O motor do Plaid tem 1.020 cavalos. Pesa 134 quilos. Custa dezenas de milhares de dólares. O motor do Cybercab tem 219 cavalos. Pesa muito menos. Custa uma fração. E a Tesla quer produzir milhões destes carros. Enquanto a Mercedes produz o AMG GT de 1.153 cavalos para alguns milhares de clientes, a Tesla quer produzir o Cybercab para milhões de passageiros de táxi. E aqui está a parte que ninguém está a discutir. A Tesla está a construir um motor de fluxo axial próprio. Não é o da IASA. Não é o da BYD. É um motor que a Tesla está a desenvolver internamente, com uma densidade de potência que rivaliza com a IASA, mas com um custo de produção muito inferior. A IASA, mesmo com a sua fábrica de 60 mil pés quadrados em Yarton e a sua linha de produção em Berlim, produz apenas 25 mil unidades por ano. A Tesla produz 250 mil motores por ano só na fábrica de Berlim para o Model Y. A escala é a arma que a Tesla tem.
E a escala vence sempre. O que significa isto para ti? A guerra dos motores elétricos não vai ser ganha por aquele que tiver o motor mais potente. Vai ser ganha por aquele que conseguir produzir o motor mais eficiente ao preço mais baixo. A Mercedes tem a tecnologia superior. A BYD tem a produção em massa mais barata. A Tesla tem a infraestrutura global e o ecossistema de supercarregadores. E o consumidor? O consumidor vai ter mais escolha do que nunca. A guerra dos motores elétricos está a ser travada em 3 frentes diferentes. A Mercedes tem a tecnologia mais avançada com motor de fluxo axial. A BYD tem a maior escala de produção com motor de 30.511 rotações. EA 테슬러. A Tesla tem o ecossistema, as fábricas, os supercarregadores e o nome que ainda define o que significa carro elétrico para milhões de pessoas. Mas há um quarto jogador que ninguém está a mencionar. A 토요타. Em junho de 2026, a Toyota lançou o BZ, um SUV elétrico que a Edmunds comparou diretamente com o Tesla Model Y. O resultado foi surpreendente. O BZ tem uma autonomia de 314 milhas, que a Edmunds verificou em testes independentes como sendo de 331 milhas na prática. Acelera do 0 aos 96 km por hora mais rápido do que o Model Y de tração traseira. Custa $36.495, menos $5.000 do que o Model Y base. Tem um ecrã de 14,1 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto, algo que a Tesla ainda não oferece. A Toyota não tentou ganhar a guerra dos motores. Tentou ganhar a guerra dos preços. O que significa isto para ti, que estás a ver este vídeo agora mesmo? Em 2026, a escolha de um carro elétrico já não é uma escolha entre Tesla e o resto. É uma escolha entre 5 ou 6 marcas que oferecem produtos competitivos em diferentes faixas de preço. A Tesla ainda vence na integração de software e na rede de carregamento. A BYD vence na relação custo-benefício e na eficiência. A Mercedes vence no desempenho de topo. A Toyota vence no equilíbrio entre preço e equipamento. E há uma verdade que nenhum fabricante quer que tu saibas. O motor elétrico, em si mesmo, já não é o fator de diferenciação. A tecnologia está a tornar-se uma mercadoria. O que diferencia os carros hoje não é o motor, é o sistema, é a bateria, é o software, é a rede de carregamento, e é o preço. Em 2021, a Tesla era a única escolha para quem queria um carro elétrico a sério. Em 2026, a Tesla é uma das muitas escolhas. E isso é bom para ti. A concorrência está a baixar os preços. A concorrência está a melhorar a tecnologia. A concorrência está a dar-te mais opções do que alguma vez tiveste.